que nós levámos a cabo para fechar este ciclo e para tirar no ensino todas as entidades necessárias para concretizar aquilo que é a proposta da divisão do campo, que é um elemento fundamental para garantir a regularização da dívida colossal que foi gerada. E será a única forma que o município terá de dar resposta a este compromisso, ou seja, a esta dívida. Será por via e com o apoio do FAM e da legislação própria do FAM, que dá cobertura, por exemplo, àquilo que seja juros de mora, condições do custo do dinheiro mais vantajosas, entende-se? Condições relacionadas com os juros mais vantajosas daquelas que são neste momento praticadas no mercado, num pressuposto a médio prazo e que não comprometa de todo aquilo que são as obrigações previstas na lei relativamente às competências e atribuições da Câmara Municipal, junto de quem mais importa, que são os municípios. Portanto, eu, se calhar, sem mais delongas, pedia. É importante explicar que, se nós não virmos aprovado o plano de ajustamento municipal, a empresa municipal irá para a insolvência. Aquilo que é o património que está hipotecado aos diferentes empréstimos será colocado à venda. Aliás, o Milênio BCP já vem ameaçando que o vai fazer. E pronto. E a questão é esta: nós estamos a pagar juros de 7%, 6%, por aí fora, penso eu, e com este plano de apoio municipal, nós, que basicamente, e de uma forma muito básica, é isso mesmo, basicamente, de uma forma muito básica, basicamente é o FAM pagar aos credores e fica o FAM a ser o nosso credor. Só que, em vez de termos essas taxas de juros exorbitantes, vamos ter uma taxa de juros de 0,95%, o que vai diminuir drasticamente aquilo que é o serviço da dívida. Portanto, e aqui é a grande vantagem e a grande ajuda que o Fundo de Apoio Municipal, quando foi criado com esse objetivo, para ajudar os municípios a recuperar financeiramente. E nós só vamos poder recuperar financeiramente com esta ajuda. Sem esta ajuda não é possível e o município vai continuar nas ruas da amargura como até hoje, infelizmente. Por isso, este plano é muito importante para o município. Eu peço a todos é que coloquem as questões, todas as questões e mais algumas. Surgiram alterações, se for o caso. O que eu pretendia é que ninguém ficasse com dúvidas, porque acho que o FAM é uma entidade que está acima de quaisquer suspeitas, não tem partidos, foram escolhidos pela sua competência e para resolver o problema dos municípios. Eles ajudam municípios de todas as cores partidárias, não está aqui em causa ser deste ou daquele. Estão, neste momento, não sei se são para uns 12 ou 11 municípios no país que estão a ser. Já aumentou, olha, pensava que tinha diminuído, infelizmente é mais. Pronto. Já saíram, certo. E o que nós queremos é, o mais breve possível, sair da esfera do FAM, mas para isso ainda vai demorar, infelizmente, muito tempo. Mas até lá temos é que resolver os problemas. Este é um problema que está nas nossas mãos e a solução está aqui. Depende dos órgãos e por isso é que nós proporcionamos esta reunião, convidamos todos os seus vereadores eleitos, todos os eleitos da Assembleia Municipal, veio quem quis e por isso o que nós pedíamos era ao FAM e ao Dr. Olinto que se pudessem colocar aqui neste lado e pudessem apresentar então o plano. Bom, muito obrigado.
todos. Meu nome é Miguel Almeida, sou presidente da direção executiva do Fundo de Apoio Municipal e, como vocês sabem, estamos a acompanhar o município há cerca de 10 anos. Já temos um plano que é de 2016, começámos a construí-lo em conjunto com o município há muito antes. Nós estamos em funções desde o final de 2014, portanto, logo nessa altura começámos a reunir com o município, foi um dos primeiros municípios com quem tivemos a oportunidade de conversar e começar a elaborar um plano que veio estar em vigor a partir de 2016. Foi um dos primeiros planos, inclusivamente, que esteve em vigor. E, portanto, deste acompanhamento de 10 anos que já levamos, temos várias convicções sobre o município de Vila Real de Santo António, tal como temos com todos os outros. Nós entendemos que a nossa função não é olhar para o Excel, dar o OK e depois verificar. Nós entendemos que devemos também conhecer o terreno, conhecer as instituições, perceber quais são as dificuldades, porque, por exemplo, temos Vila Real de Santo António e tivemos Portimão, e os municípios são completamente diferentes, portanto não é possível fazer um plano que sirva para todos, tem que ser mesmo à medida de cada município. E em 2015, portanto veio a ser confirmado em 2016, depois com o visto do Tribunal de Contas, o plano que elaborámos era aquele que na altura parecia mais indicado, face à situação do município. Temos que ter em perspectiva que a SGU, na altura, não apresentava resultados negativos e, portanto, o modelo foi feito para aquilo que eram as dívidas do município. Entretanto, muita coisa se passou desde 2016, desde aquele plano que elaborámos em 2016 e, por essa via, houve necessidade, há necessidade agora, como já havia em 2020, de revermos o plano. Muitas coisas aconteceram. O facto da SGU ter entrado numa situação de resultados negativos fez com que a dívida do município praticamente duplicasse, passou dos 75 milhões na altura para cerca de 150, portanto tem vindo a baixar, mas foi o que aconteceu com o facto da SGU ter entrado em cumprimento, ou ter entrado em resultados negativos. E por via disso, essa foi uma das principais questões que levaram a que o plano de 2016 ficasse desatualizado. Tínhamos um plano com uma dívida de 75 milhões, passámos a ter uma dívida de 150, naturalmente todos percebemos que o plano inicial já não tem aplicação. E, para além de tudo isso, aconteceram milhentas outras coisas. A nível nacional, a nível internacional, houve a pandemia pelo meio que ninguém estava à espera. Portanto, em 2016, quando fizemos o plano, não passava pela cabeça de ninguém. Eu diria que neste mundo, houve acontecimentos anteriores, das crises, que houve sempre alguém que disse: eu previ que isto ia acontecer. Mas a pandemia ninguém previu. Ninguém previu que pudesse acontecer, portanto, impossível o município de Vila Real de Santo António e o FAM em 2016 dizerem que vai acontecer uma pandemia em 2020 e 2021. Outro processo que ninguém previa na altura que fizemos o plano foi a descentralização. E hoje a descentralização de competências ao nível da educação, da saúde, da habitação, da ação social, faz com que tantas receitas da Câmara como as despesas da Câmara não tenham nada a ver com aquilo que tinham em 2016. Eu diria que são, se calhar, o dobro, não é? Mas receita e despesa. Portanto, agora, quando olhamos para o plano, se compararmos uma despesa de 30 milhões com aquela que, se calhar, estava prevista em 2016 de 13 a 14 milhões, o município está a duplicar a despesa. Está bem, mas também está a duplicar a receita. Mas estamos a trabalhar com números que já não fazem sentido. E, portanto, tal como aconteceu nos outros 14 municípios que fomos acompanhando, e destes planos que foram feitos à medida, fomos tendo a necessidade de os ajustar à realidade. A expressão é mesmo esta: é necessário ajustar os planos à realidade.
E dos 14 municípios que tínhamos, em média, houve uma redução da dívida de 81 pontos percentuais. Isto em média. Portanto, isto passou-se na maior parte dos municípios, o que ainda não é o caso de Vila Real de Santo António, exatamente por estes constrangimentos que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador já falaram aqui, do não termos tido visto em 2020 da revisão do plano, o Tribunal de Contas ter demorado quase 3 anos a dizer que afinal não ia dar o visto, as instituições a responderem portanto, estamos aqui neste impasse já há algum tempo, com prejuízo do município, que poderia já estar a reduzir a dívida, como os outros 13, no caso, sendo que 4 dos municípios que acompanhamos já saíram do FAB, ou seja, já têm um nível de dívida inferior a 150%. Já atingiram o objetivo. Continuam a pagar o empréstimo, naturalmente, mas já não têm um programa de ajustamento. É isso que se pretende aqui. E nesta experiência de 10 anos também vos queria transmitir o seguinte. Eu tenho a firme convicção de que o município de Vila Real de Santo António é sustentável financeiramente. Tem aqui um problema estrutural que tem que ser resolvido, mas é um município que tem capacidade para gerar receitas por via própria, o que não acontece em muitos municípios que nós acompanhamos, municípios do interior, que não têm as receitas que o município de Vila Real de Santo António consegue obter. Estes demorarão um bocadinho mais. Mas temos um bom exemplo de Portimão, que também sendo município da região do Algarve e por isso também tem, ao nível das receitas próprias, alguma capacidade diferente dos outros municípios, já conseguiu sair. Mas sempre com estes instrumentos que foram sendo dados, que foram sendo adaptados, que aqui não conseguimos, exatamente por este impasse que tem havido nestes últimos anos. E, portanto, porquê é que há desvios a nível inicial? Tudo isto, relativamente ao plano inicial, tudo isto já falámos, houve em determinada altura detectou-se dívida por registar, que foi registada e já foi paga. Houve a necessidade da liquidação da SGU, houve a descentralização que eu também já vos falei e a concessão da água que veio desequilibrar aqui, por exemplo, a perspectiva da SGU, que tinha receitas e, portanto, a partir desse momento também ficou desequilibrada. Portanto, estes foram os 4 fatores principais. Eu diria que a liquidação da SGU e a descentralização são aqueles que têm mais peso ao nível tanto da receita como da despesa. E em 2020, com a revisão de 2020, que foi apresentada na altura e que ela foi feita em 2019, foi votada na vossa Assembleia Municipal em maio de 2020, salvo erro. O Tribunal de Contas, quando se pronunciou, pronunciou-se, como o Sr. Presidente já disse, desfavoravelmente. Havia ali processos de empréstimos contraídos pela SGU que entendeu que não poderiam passar assim, digamos, sem uma segunda verificação, digamos assim. Também fez não digo um ultimato, mas fez uma recomendação que o FAM e o município se sentassem à mesa e definissem um processo que fosse global, ou seja, que não fosse só para o município, como era o PAN de 2016, fosse um processo que englobasse a SGU. Pois do género, metam todas as cartas em cima da mesa e resolvam isto de uma vez. Traduzindo aquilo, a expressão que está ali, basicamente foi isto que nos foi recomendado, tanto ao município como ao FAM, e é nisso que temos estado a trabalhar desde essa altura, para criarmos aqui um programa que seja adequado às necessidades atuais do município, que também já não são as mesmas que eram em 2020, são outras, e que, no fundo, levem a que o município consiga atingir o objetivo de ter uma taxa de endividamento o mais reduzida possível, o mais rapidamente possível. No entanto, isto é sempre um programa que tem que ser de longo prazo e temos que o ver de longo prazo.
E nós estamos a perspectivar um programa de 30 anos que, no entanto, quero-vos dizer isto com muita clareza. Por exemplo, o programa de Portimão era de 28 anos e durou 6 anos. Foi o tempo necessário, foram 6 anos. O de Aveiro eram 20 anos, foram 4 anos. E Passos de Ferreira e o Holanderwal também 20 anos, demoraram 5 ou 6. Portanto, isso não quer dizer que vamos estar aqui 30 anos. Tenho a certeza que não vamos estar aqui 30 anos, mas temos que fazer um programa com esse horizonte, até para termos um empréstimo que tenha esse horizonte. O empréstimo naturalmente não vai ser pago a 5 anos nem a 6, tem que ser pago a 30, porque o município não teria capacidade para suportar esse financiamento, mas o programa tem que ser alargado desta forma. A minha crença face aquilo a tudo aquilo que é a nossa experiência relativamente aos outros municípios, é que sairemos deste programa, sairá o município naturalmente, deste programa muito mais, de uma forma muito mais breve do que esses 30 anos. Portanto, naturalmente que as medidas são aquelas que vêm na legislação, a otimização das receitas no sentido de termos tanto os impostos como as outras receitas próprias, o município consiga ter um nível de receita adequado a pagar não só o empréstimo, não é essa a principal competência do município. O município tem que assegurar os serviços essenciais à população e, portanto, tem que ter receitas suficientes, não pode prescindir de receita para que isso aconteça. E, portanto, temos aqui um controle da receita também apertado, naquilo que não são os impostos, mas que são as taxas e, portanto, também ter a noção que todos os que beneficiamos dos serviços devemos pagar por eles e, portanto, não pode haver aqui quem fuja, a não ser quem não possa pagar, e isso eu acho que os municípios também devem ter essa consciência de que há pessoas que não conseguem pagar, há outras que não querem pagar, e isso faz toda a diferença. As rendas da concessão de água passarão a reverter para o município a partir de 2026. O estacionamento também é necessário resolver a situação para que o município seja ressarcido. Tem havido alterações nesse aspecto e tem havido aqui uma melhoria significativa. Ao nível das despesas, temos que olhar sempre para aquelas que são as despesas principais dos municípios e para vos dizer isto não é Vila Real de Santo António que é diferente dos outros municípios, têm todos mais ou menos a mesma estrutura. As despesas com pessoal valem cerca de 33%, 35% das despesas totais de qualquer Câmara. Portanto, 1/3 vai sempre para as despesas pessoal. Portanto, é uma das questões que tem que ser calculada. Os outros valores mais significativos são as aquisições de bens e serviços e as empreitadas. E, portanto, se não houver aqui uma racionalização disto, onde é que há de haver? Não, tem que haver, tanto ao nível dos serviços, das despesas com o pessoal, como das aquisições de bens e serviços. Não quer dizer que o município não possa fazer, tem que fazer, e isso também nós defendemos isso, todos os aumentos que são impostos por lei e, naturalmente, que isso não há qualquer saída relativamente a essa lei. E, portanto, da assistência que nós estamos a prever, estamos a alocar cerca de 40 milhões de euros para liquidar as dívidas financeiras do município. O município, neste momento, tem dívidas ao Tesouro, como o Sr. Presidente já referiu, tem dívidas financeiras a alguns bancos e a ideia desta reestruturação é que o FAM consiga pagar tudo aquilo que são dívidas que estão em atraso, ou seja, pagamentos que, por uma razão ou outra, não conseguiram ser feitos, eu diria, também por aquelas razões que inicialmente referi, e temos aqui uma parte que é para os processos que estão já a ser tratados na via judicial. E, portanto, como é bom de perceber,
com este pagamento por parte do FAM, o município vai conseguir amortizar as dívidas que tem e deixa de ter taxas de juros que está a pagar aos bancos de 6, 7%, mesmo ao Tesouro, que está a pagar cerca de 4,5%, passará a pagar uma taxa de juros muito mais baixa. E isso tem poupanças muito significativas. Dentro deste processo, e aqui reside, eu diria, a principal característica do FAM, que é o seguinte: é a única forma de podermos negociar perdões de dívida. Ou seja, porquê? Porque do outro lado também estão gestores públicos, também estão políticos que não podem prescindir de receita a não ser pela via da lei. E, portanto, a única lei que permite a organismos como o Tesouro perdoarem dívida ao município é o município ter um plano de ajustamento municipal. É a única forma. Portanto, quando dizemos aqui não há outra forma, tem muito a ver com isto, ou tem tudo a ver com isto. Ou seja, só conseguimos este perdão de dívida porque temos um FAM, temos um PAN. Não conseguimos, durante este período, os últimos 5 anos, ter esse perdão de dívida. Porquê? Porque o Tribunal de Contas recusou o PAN anterior. E, portanto, por essa via, ficou bloqueado esta perspectiva do município poder ter ali menos 7,3 milhões de euros de juros de mora, que, como devem imaginar, é uma fatia muito significativa de todo este programa, porque é fácil de perceber que com 7,3 milhões de euros o que é que o município pode fazer a mais do que aquilo que faria noutra situação, que era ter que gastar esses 7,3 milhões de euros a pagar juros. Não é? Portanto, temos esse perdão de dívida que é o pilar fundamental e, volto a frisar, só é possível às entidades públicas e privadas perdoarem a dívida do município porque há esta lei do FAM que diz que, entendam-se lá, negociem credores, município e FAM no sentido de reduzir a dívida do município. E, portanto, com essa perspectiva, conseguiu-se obter da parte do Tesouro e Finanças uma redução muito significativa e também dos próprios bancos. Naquilo que é o remanescente dos 40 milhões que vamos reestruturar a dívida do município, vamos passar daquilo que é o empréstimo do FAM, neste momento está com uma taxa de juros de 1,75% fixa, para 0,95%. Portanto, só o do FAM passa para metade. Os outros empréstimos que são reestruturados, alguns estão a 4,5%, outros estão a 6% e a 7%, vão passar todos para 0,95%. Portanto, há um ganho muito significativo e muito substancial naquilo que são os encargos que o município tem que pagar todos os anos de amortizações de empréstimos e de juros. Tal como nas nossas casas, é bom de perceber, se temos um empréstimo à habitação, se passamos a pagar metade, ficamos com mais orçamento disponível no nosso orçamento do nosso agregado familiar, ficamos com uma verba mais disponível para comprarmos outras coisas, para consumirmos ou para pouparmos, se assim o entender. E também, lá está, da análise que fizemos, embora tenhamos a noção que o município vai sair antes, estamos a perspectivar um prazo mais alargado de 30 anos desde o início do programa, que temos de contar com o início do programa, até 2045, no sentido de conseguir diluir esta dívida. Portanto, uma coisa é dividirmos a dívida, um empréstimo de 40 milhões, só para vos dar um exemplo, dividimos por 10 anos, teríamos que pagar 4 milhões ao ano. Assim, contas muito simples. Se dividirmos um de 40 milhões por 20 anos, teríamos que pagar só 2 milhões ao ano. Se dividirmos por 30, é 1 milhão e qualquer coisa. Portanto, ficamos com uma liberdade, fica o município com uma liberdade muito maior para poder gastar essas verbas
que nós sabemos que o município tem, que há de ter, mas que são para gastar naquilo que são os serviços essenciais à população, não são para pagar empréstimo. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que são as competências do município e as suas responsabilidades. Portanto, não podemos chamar, às vezes, quando falamos do tempo da Troika, não é? Falávamos muito daquela perspectiva de se calhar até deixamos de respirar, temos é que pagar a dívida. A perspectiva do fundo não é nada essa, é sentarmos à mesa com o município, vermos o que é equilibrado, tentar pagar a dívida por um lado, mas por outro, o município continuar a assegurar os serviços essenciais à população. E isso faz parte da lei do fundo. Não é invenção, não é aqui nenhum discurso político, é uma constatação. Eu estive na elaboração da lei e, portanto, houve essa preocupação de colocarmos lá esta folga dos municípios conseguirem respirar, apesar de terem que também pagar a sua dívida. Portanto, estamos perante uma situação que manter o plano atual, o plano de 2016, não é uma opção. Não é uma opção por tudo isto, porque a receita e a despesa já não têm nada a ver com aquilo que era a receita e a despesa de há 10 anos atrás, sobretudo pela descentralização, sobretudo pelos encargos que o município vai ter que assumir por via da liquidação da SGU, que é uma imposição legal, não é mais nada disso. Portanto, se não houver plano, o município não tem capacidade para suportar os encargos da dívida. Deixa de ser um plano a 30 anos, terá que ser um plano de imediato. Agora, onde é que o município iria buscar de um momento para o outro 40 milhões para amortizar só esta parte da dívida, mais tudo o resto que também já tem que assumir. Portanto, há aqui este risco. Se não decidirmos, estamos a decidir no sentido de o município ser inviável. E eu não estou a falar da Câmara Municipal, mas estou a falar do Executivo, estou a falar do município, do Conselho, dos vila-realenses que, de facto, são quem pode ser mais prejudicado se este programa não for aprovado. Portanto, por tudo isto, o município entra em colapso financeiro e não conseguirá cumprir os serviços públicos essenciais à população. Há de haver ações em tribunal, há de haver retenção das receitas que o município obtém do Orçamento do Estado e, portanto, sem essas receitas, se calhar as refeições escolares, os transportes escolares, os serviços de saúde, por aí fora, ficam em risco. Portanto, nenhum de nós quer isto e a solução que temos é de facto, ter uma reestruturação da dívida com poupanças imediatas de 7,3 milhões de euros, poupanças durante os próximos 30 anos em termos das taxas de juros que diminuem para metade ou menos e termos um alargamento do financiamento até à altura que achamos que é sustentável, que é até 2045. Portanto, estamos a falar de 30 anos desde o início, não estamos a falar de 30 anos a partir daqui. Portanto, também é importante termos essa percepção. Portanto, basicamente era esta uma apresentação muito breve, naturalmente. Podemos dar pormenores exatamente o que é que estamos a discutir com um banco, ou com o Tesouro, ou isto ou com aquilo. Estamos à vontade para partilhar convosco se assim o quiserem, mas também não faria sentido estarmos aqui a amassar muito mais com isso. Demos aqui a perspectiva geral, mas estamos disponíveis para responder a todas as vossas questões. Obrigado. Sim, olá. Eu percebo todos estes planos e todas estas coisas, recordo que o PAEL estava aprovado com um valor de 75 milhões e que depois não sei como a dívida, tem toda a lei, tem todas as questões que havia, só para 150 milhões. É uma preocupação que eu tenho, é assim, quando existem pessoas irresponsáveis à frente das entidades, não sei como é que isto também, o Estado português permite que isto aconteça. Isso é uma preocupação que eu tenho enquanto deputado municipal, que não venha alguém que de futuro venha a fazer outra vez o mesmo. E depois quem são as pessoas prejudicadas somos nós vila-realenses, que não temos desconto no IRS, que pagamos o IMI a preço não sei de quê. Todas essas preocupações eu tenho enquanto vila-realense e preocupa-me. Há alguma coisa na lei atualmente que preveja que isto não volta a acontecer ou não?
Isso é uma preocupação que eu tenho. Porque podem estar a aprovar isto, também o painel estava aprovado e a dívida passou dos 75 milhões para os 150 milhões. Portanto, parece que ninguém é culpado disso, nem há problemas nenhuns, está toda a gente na boa e os vilarrealenses a pagar. Isso é uma preocupação que eu tenho. Portanto, eu gostava que se pudesse explicar porque é que isto aconteceu, porque é impensável, não é? Quando a lei dizia que os municípios não se podiam endividar a mais do que X valor, que não havia capacidade. Como é que os bancos também vêm continuar a emprestar dinheiro a uma empresa que, à partida, não poderia nunca avançar mais do que aquele valor que a lei assim permitia? E a minha questão é essa. Peço desculpa por depois, mas eu acho que para mim é importante para conseguir perceber. Não sei se há mais questões. Já gosto. Qual é, de facto, o valor real da dívida? 150 mais 40 milhões ou só os 150? 100 juros e 100 juros de valor. Valor real da dívida. Já respondo. Mais questões? Mais alguma? Se não posso responder a tudo. Olá, alturas, o deputado municipal do Partido Socialista e Miguel Veloso, deputado municipal do Presidente. Muito bem, senhores deputados municipais, obrigado pelas questões. Vou responder na medida do possível, porque apesar de acompanhar, não estive cá diariamente para lhe dizer exatamente o que é que se passou. Mas daquilo que eu conheço, posso dizer uma coisa: não houve boa gestão. Não houve boa gestão. Aquilo que nós achámos que, desde o princípio, o município tinha uma perspectiva de, digamos assim, fazer toda a despesa que era pedida, sem racionalizar essa despesa e prescindir de muita receita. Portanto, quando temos durante muitos anos esta perspectiva de temos menos receita do que aquela que podíamos ter, temos mais despesa do que aquela que podíamos ter, mais tarde ou mais cedo acaba por não dar bom resultado. Mas, respondendo também à sua questão relativamente à perspectiva de porque é que chegámos aqui, essa será uma das razões, naturalmente. Depois, temos também aqui a perspectiva de que aquilo que se passava na SGU, de acordo com a lei, porque uma empresa municipal, quando tem resultados positivos, a dívida não transparece. Portanto, é que isto quer dizer que a empresa municipal gera receitas suficientes para suportar a sua dívida e, portanto, ninguém tem, o Estado ou o município não é chamado a intervir, porque a empresa, conforme vai gerando receitas, vai conseguindo liquidar essas dívidas. E, portanto, fugiu do radar durante muito tempo. Não quer dizer que a dívida já não existisse, mas a SGU ia conseguindo pagar. A partir de certa altura, a SGU deixou de ter capacidade para pagar e então apareceu a dívida. Agora está aqui, alguém tem que pagar. E, portanto, o PAEL não previu isso porque não podia prever, não é? Porque a dívida era da SGU, não era do município, e o PAN também não previu isso porque não podia prever. A nossa lei limita as dívidas às dívidas dos municípios. Não podemos ir às dívidas das empresas municipais. Só quando essas empresas municipais se tornam insolventes e têm que ser integradas no município. Portanto, basicamente foi isto que aconteceu. Ou seja, a dívida que existia à volta dos 75 milhões era a do município. A SGU tinha exatamente o mesmo valor, tinha outros 75. Portanto, foi essa a causa. Porque é que os programas anteriores não conseguiram dar resposta? Porque a SGU escondia. Eu não estou aqui a dizer que havia qualquer intenção. De acordo com a lei, o facto de haver uma empresa municipal e essa empresa municipal ter resultados positivos faz com que não transpareça das contas. Não é aqui nada de... Não há aqui nenhum subterfúgio. Era o que era. Não? Mas havia subterfúgio. Na altura era vereador da oposição e recordo que a SGU não tinha valor de receitas e o município injetava lá 2 milhões para que as contas estivessem mascaradas e alguém permitia que isso acontecesse. Esse é que é um problema grave.
Não, certo. E quando alguém falava lá nisto, nem pensem nisto, isto aqui está tudo controlado. Isto está... Eu volto a dizer que a noção que eu tenho é que não houve boa gestão. Portanto, mas. Só respondendo também ali ao Sr. Vereador Porra. Portanto, os 150 milhões é uma coisa do passado, não é de hoje. Portanto, hoje estamos à volta dos 120 e qualquer coisa, 125, era 125 no final do ano passado, agora está um bocadinho menos, 121 milhões. Os 40 milhões não são a acrescentar. Os 40 milhões são para substituir. Ou seja, há ali 40 milhões que nós vamos pagar aos bancos e ao Tesouro. Portanto, o município vai deixar de dever a eles e passa-nos a dever a nós. Mas não há um crescente. Eu penso que era essa a sua pergunta. Só uma continuar a ter um nível de dívida, mas um pouco mais baixo, entendendo que haverá os perdões dos juros e essas coisas. Não. Se calhar, em vez dos 121 milhões, passamos para os 110 milhões. Obrigado pela referência. Portanto, 121 milhões à data de hoje, quando cortarmos aqueles quase 8 milhões, vai para os 113. E deixaremos de pagar aquilo que estava previsto, por exemplo, de taxas de juros, passaremos a pagar menos. Isso ainda não é dívida, não é? Mas é a responsabilidade do município e que passa a poupar essa verba. Agora eu vou ter uma dúvida. Desses 125 milhões, esses 7 milhões e 300 mil, estão englobados nisso? Nessa dívida de 125? À partida estarão. Em previsões estão 8 milhões, não é? O município tem provisionado 8 milhões. Nesses 125 estão os 8 milhões. Se houver esse perdão, é que baixa. Certo. Mas o perdão só é feito se houver a aprovação do PAN. Se houver. Houver de todas as entidades que intervêm no processo, que somos nós, vocês, órgãos municipais, e ainda temos o Tribunal de Contas a seguir. Portanto. Sim. Eu só dar nota que há aqui uma diferença entre aquilo que é a dívida total e aquilo que é o passivo. No passivo depois estão enquadrados as provisões, portanto, todo um conjunto de elementos do ponto de vista contabilístico que são expurgados no momento do cálculo da dívida total, que se cifra neste momento em aproximadamente 104 milhões de euros. Mas efetivamente, naquilo que é a componente de passivo, os 40 milhões integram esses 120 milhões de euros de passivo. Okay? Relativamente à questão do Sr. Deputado, por alturas, que é de facto pertinente, dar nota do seguinte. Naquilo que foi o disputar dos processos administrativos de contratualização de empréstimos levados a cabo pelo SGU, o grande volume foi essencialmente gerado no mandato compreendido entre 2005 e 2009. Nós estamos a falar só dos 5 empréstimos que foram contratualizados com o Milênio BCP. O Milênio BCP é um dos credores que tem o enquadramento no âmbito dos pressupostos da revisão do banco que agora se apresenta. Nós temos, ao longo dos primeiros anos de vida destes empréstimos, diferentes realidades. E começam logo no seu início. No seu início, naquilo que seriam procedimentos da obrigação legal para levar a cabo a contratualização, eles não foram cumpridos e estão precisamente vertidos naquilo que é, ou naquilo que foi o relatório de reabertura de contas da SGU entre o período de 2016 a 2018, levado a cabo pelo Tribunal de Contas. Isso é bem expresso em relação a essa matéria e pronto, acho que é uma leitura interessante para nós também percebermos porque é que a coisa, ou seja, porque é que chegámos a esse mundo. Depois percebermos que
nesses anos de vida, aquilo que era o compromisso assumido pela empresa municipal relativamente à amortização dos ditos empréstimos, ela não se verificava. E não se verificando, falando de cabeça, e portanto sujeito aqui depois a algum arrumo relativamente a esta matéria, dar nota que entre 2009 e 2016 foram celebrados nada mais, nada menos do que 26 contratos adicionais em 5 contratos de empréstimo celebrados com o Millennium BCP. Isto vai com a barriga, sabe? Precisamente, onde houve situações como capitalização de juros e aumentos significativos dos encargos associados aos empréstimos, portanto, os tais 7, 8, portanto, a prática da aplicação de juros, que também decorriam da própria crise do subprime e da sustentabilidade da própria empresa em dar cumprimento àquilo que eram as suas obrigações, e, portanto, o empurrar com a barriga fez esta coisa extraordinária de avolumar ainda mais a dívida. Mas aqui há uma nota curiosa, ou seja, a própria lei ela impede que haja transferências diretas da Câmara Municipal para a SCU, sobretudo com a legislação que depois sai em 2012, especificamente para o setor empresarial local. Mas o curioso no meio disto tudo é que no contrato de empréstimo celebrado pela SU, no montante de 12,5 milhões para a aquisição do direito de superfície do complexo desportivo, foi nada mais nada menos do que uma forma encapotada de financiar a empresa municipal para continuar a fazer as coisas que se calhar não devia ter feito. De 2009 até 2019, 2021, depois começam a aparecer aquelas coisas extraordinárias da administração, precisamente pela falência daquilo que eram as responsabilidades de fiscalização e as responsabilidades judiciais do Estado, e houve efetivamente uma falência porque não houve acompanhamento desta realidade, que é uma realidade criminosa, sem dúvida nenhuma, fez com que chegássemos ao ponto que chegámos. E, portanto, estas e outras situações chegássemos ao ponto que chegássemos e que depois, a partir daquilo que foi o nosso levantamento, a nossa auditoria entregue aos respectivos órgãos judiciais e de fiscalização, começamos a receber comunicações a dar nota de uma coisa muito simpática que dá pelo nome de prescrição. E, portanto, a partir do momento em que prescreve, o ato foi cometido, nós estamos a pagá-lo, mas quem o fez, prescreveu. Era só essa coisa que eu queria deixar. Doutor Miguel, o deputado Paulo Alturas coloca uma questão, e penso que não foi respondido, que é o FAM faz-nos este empréstimo, nós vamos a estas entidades, aos nossos credores, pagamos a dívida e ficamos a dever ao FAM. Se quem estiver na gestão do município incumprir tudo o que está previsto, o que é que acontece? Ou não se passa nada como não se passou. A questão dele é essa. Porque não se cumpriu o PL e nada aconteceu. Não é? Também havia... Agora, o que é que acontece atualmente se quem estiver a gerir o município não cumprir aquilo que são as obrigações perante o FAM, neste caso, em concreto? Há várias questões aqui. E assim, temos de ter a perspectiva de que o PAEL era um programa do Estado. Do Estado para ajudar os municípios. E o PAEL era gerido pela Direção-Geral do Tesouro, na altura, do Tesouro e Finanças, e pela DEGAL, e, portanto, o acompanhamento, diria que, eu não vou dizer que era nulo, não vou fazer isso, essa maldade aos meus colegas, mas nunca os viram cá. Nunca viram, nem os colegas do Tesouro, nem os colegas da Direção-Geral da Administração Local, no terreno. Portanto, eles estavam em Lisboa e não sabiam exatamente o que é que se passava aqui. E, por decisão europeia, por uma diretiva comunitária que obrigou, ou melhor, que impediu
os Estados de apoiar diretamente ou maioritariamente os municípios que estavam em desequilíbrio financeiro, foi criado por uma lei de 2013, o de 14, o FAM. Foi criado, e qual é a estrutura do FAM? O FAM tem 50% de capital do Estado português, e tem 50% de todos os municípios. Isto para quê? Para não haver uma preponderância do Estado, para não violar a tal diretiva comunitária. E, portanto, isto gerou muita celeuma na altura, os municípios chamados bem comportados não queriam suportar os municípios que tinham portado menos bem, e nós lembramos todos também daquela grande discussão que houve quando nós tivemos que ser apoiados pela Troika e os finlandeses disseram, mandaram-nos trabalhar, não é? Os finlandeses e os holandeses. Portanto, essa injustiça também sentimos a nível municipal. Mas há aqui uma coisa que é muito importante. O dinheiro que o FAM tem para gerir é um dinheiro que também é de todos os outros municípios. Ou seja, nós temos que dar conta, nós temos que prestar contas aos outros municípios daquilo que andamos a fazer com o dinheiro que nos foi emprestado por esses municípios para ajudar os municípios que necessitam. E por via disso, nós não só temos que comunicar à Assembleia da República aquilo que estamos a fazer, como, naturalmente, eu não vou prestar contas de uma coisa que eu não faço a mínima ideia do que é que se passa. E, portanto, temos estado a acompanhar os municípios na medida também do que nos é possível, mas vamos acompanhando. E, portanto, aquilo que se passa é, só temos um incumprimento até agora dos 14 municípios. E onde é que foi esse incumprimento? Foi aqui. Foi aqui que aconteceu em 2020, aconteceu esse incumprimento. Nós tivemos que despoltar, ou expultar, como agora se diz em português correto, tivemos que despoltar os procedimentos normais, que foram a comunicação às entidades, às autoridades competentes, como o Tribunal de Contas. E está um processo a decorrer de apuramento de responsabilidades relativamente a quem possa ter responsabilidades. Não sabemos se alguém teve, se não teve, isso será o Tribunal a decidir, mas foi isso que foi feito e é isso que nós poderemos fazer assim. Ou seja, qualquer executivo que não venha a cumprir, eu vou-vos dizer, da experiência que tem de 14 municípios, foi aqui o único que aconteceu, todos os outros 13 nunca aconteceu, espero que não se volte a repetir em mais nenhum, mas se acontecer, temos os mecanismos para chamar as pessoas à responsabilidade, através dessa ação em termos dos tribunais. Mas temos ainda outras ferramentas, que é, imagino que, ao contrário do que se passou com o PAEL, em que o município, durante muitos anos, não pagou o PAEL e não lhe aconteceu nada, os juros foram-se acumulando e agora, felizmente, também conseguimos chamar à razão o Tesouro e dizer houve esta situação, vejam lá, acompanhem-nos, e eles acompanharam. Mas isso no FAM não pode acontecer. Nunca. Porquê? No dia em que acontecer, nós temos um mecanismo previsto na lei que é, ficamos com as receitas do município. E, portanto, o município aí tem que escolher. E, portanto, é difícil que isto aconteça. Só para descansar dessa perspectiva, e também há mecanismos legais que são logo acionados de imediato. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Eu também não sei se cá estarei daqui a 5 ou 6 anos. Ninguém sabe. Estou a falar no futuro, mas espero que o resto também espero cá estar. Mas só uma nota a título de curiosidade, o próprio PAEL, e na contratualização celebrada pela Câmara Municipal, previa que, em situação de incumprimento da DGTF, fazia a retenção das transferências relacionadas com o IMI e com o IMT para o município de Bragança de António, até cumprir aquilo que eram as obrigações do município. Situação que nunca aconteceu, portanto, por inação daquilo que era uma atribuição e uma competência da própria DGTF, que responsabiliza relativamente a essa matéria e que acabou por não dar ao município, ou seja, a DGTF Ambiental 1
deixou de fazer a emissão de todos os encargos financeiros, ou seja, em termos os juros e os juros de mora relativamente àquilo que era o incumprimento sistemático do município relativamente a esse cumprimento. Sendo que, na minha perspectiva, muito pessoal, todos os encargos que vieram a ser emitidos pela própria DGTF nunca seriam devidos pela Câmara Municipal, porque a DGTF nunca cumpriu aquilo que está contratualizado. Ou seja, na vicissitude, ou naquilo que era a má prática do município de não cumprir as suas obrigações, fazer a retenção do IMI e do MT no estrito cumprimento daquilo que estava contratualizado. Estou plenamente de acordo em que realmente houve erros de gestão aqui, mas também a nível do acompanhamento também existiram. Não foi só daqui. Mas isso é a falência da obrigação do Estado em Exatamente. Foi também por isso, por se perceber que não havia essa capacidade, que se criou uma estrutura específica para isto, que é o FAM. E nós, enquanto nos outros programas, passava-se o dinheiro e depois dizia-se aos municípios desenrasquem-se, e depois também se calhar não havia vontade de ir ver se as coisas estivessem a correr mal, porque depois quem tinha passado o dinheiro também tinha ficado, podia ficar mal visto. Nós aqui estamos constantemente a ser monitorizados. Temos os nossos acionistas, que são 309, são os 308 municípios mais o Estado, que nos pedem contas. Eu tenho, como já vos disse, tenho que prestar contas à Assembleia da República, onde está o Estado, e tenho que prestar contas aos 308 acionistas municipais. E, portanto, eu não posso dizer, não faço ideia do que é que aqueles senhores andam a fazer com o dinheiro. Nós temos que acompanhar, e este processo, e isso também é importante ficar claro, isto não estamos a dar aqui ao município uma boia de salvação para depois virmos aqui punir o município ou o que quer que seja. Nós estamos num processo em que nós estamos na jangada com o município, nós depois sabemos a jangada em conjunto e estamos lá os dois. Se nos afundarmos, afundamos os dois. E nós vamos fazer tudo para não nos afundar, para não deixar o município afundar. Portanto, este acompanhamento é diferente, é importante que se perceba isto, é diferente daquilo que era o anterior, não é porque nós sejamos melhores ou piores que os nossos colegas anteriores, é porque o modelo é diferente. Okay? E a legislação também é diferente. Já agora, por ironia do destino, o credor com quem foi mais difícil negociar e que ficou aquém daquilo que era a nossa expectativa foi a própria entidade do Tesouro e Finanças. Por tudo o que não fez, poderia ter sido a única que poderia ter perdoado mais juros ou ter perdoado alguma. Foi a que colocou mais dificuldades em todo este processo. É o que é. E nós. Não, eu ia só reforçar o que o Paulo estava a dizer, porque à época éramos os dois vereadores da oposição e enviámos várias queixas, tanto para o PAEL como para o FAM, e nem sequer obtínhamos resposta alguma. Mas o município sabia sempre que nós tínhamos enviado queixas. Porque eles diziam, fomos informados que vocês apresentaram queixa, mas não têm razão. Mas nunca obtivemos qualquer resposta. Nem sequer eles apareciam para fiscalizar aquilo que estava bom. Ou pelo menos tentarem saber se aquilo que nós dizíamos era verdade ou não. Nós recebemos algumas queixas e averiguámos. Temos também a perspectiva de que não devemos intervir no jogo político. Isso não é a nossa função. A nossa função é ajudar na gestão municipal. Não podemos entrar aqui, como disse, eram da oposição anteriormente, agora nós não estamos aqui para ajudar o município, não é? E estamos aqui para que o programa resulte. Não estamos aqui para criar confusão política, não é essa a nossa perspectiva. Embora na altura não fosse uma questão de confusão política, uma questão que as coisas não estavam a ser corretas e nós estávamos a ver o município a afundar-se cada vez mais, não é? Mas eu posso dizer que nós tentámos responder a algumas coisas e não encontramos a morada onde elas tinham vindo. Isso posso dizer. Não, nas nossas, então não aconteceu isso, porque as nossas vão sempre do Partido As duas que chegaram a nós tivemos essa dificuldade. Em todo caso, as pessoas não queremos dar armas às vezes por isso. em todo caso,
houve entidades destas que participaram, fizeram participação do município ao Ministério Público. Isso, também esses processos estão a ser analisados e brevemente, ou não sei quando, quando entender, haverá novidades sobre isso. Presidente, nós fomos uma entidade que fez um processo, como é que se diz? Uma queixa. Fizemos uma queixa do Ministério Público. Não fizemos por denúncias, isso não fazemos, mas fizemos com provas concretas. Viemos aqui, escolhemos provas e apresentámos o que tínhamos apresentado ao Ministério Público. Essa é a diferença, ou seja, como disse bem, não é? Há uma denúncia, a denúncia tem que ser provada, não é? E verificada. Nós fizemos uma auditoria, aliás, temos aqui a equipa que teve aqui há algum tempo a recolher provas e entregámos essa extensão ao Ministério Público. Portanto, não ficámos quietos, mas também entendemos que não vamos pôr isto na praça pública. Não vamos pôr na praça pública, não podemos. Não, é assim. Passava a palavra ao Dr. Olimpo, se desejarem. Só dar duas notas em resposta ao que estava a dizer. Eu percebo que o Dr. Miguel Almeida, por ser o Presidente da Direção Executiva, tem alguns pruridos em dizer uma coisa que eu vou dizer. Há de dizer com toda a frontalidade, a diferença é existir o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, porque antigamente isto, os PAELs e outros programas idênticos, eram feitos uns sucessivos, uns atrás dos outros, e aconteceu aqui, como noutros municípios, que eram feitos para tapar o anterior, que o anterior não funcionava, era tudo. Era um Excel, vamos pôr nestes termos. A partir do momento em que existe um fundo de apoio municipal, ou seja, uma unidade especializada só para autarquias locais, ou seja, só para acompanhar autarquias locais no município, passa a haver um acompanhamento muito mais próximo. E essa é a grande diferença. E, portanto, depois há uma outra diferença que é, hoje, felizmente, as pessoas que estão no FAM, todas elas que vêm aqui, passaram numa autarquia local, ou seja, conhecem a realidade concreta do que é a vida de uma autarquia local. Isso também faz diferença. Faz diferença porque, e eu posso dizer isso não só por Vila Real de Santo António, mas por outros casos que acompanhei, que há um acompanhamento próximo. São feitos relatórios trimestrais, ou seja, no período mais crítico, são feitos relatórios trimestrais com grande exigência, ou seja, há um acompanhamento do Fundo de Apoio Municipal a perguntar o porquê, porque é que não é, e porque é que foi e porque é que não foi. E se calhar estamos hoje a fazer, digamos, até a revisão, ou este processo está em aberto de revisão, e com este todo historial que o Dr. Miguel Almeida fez, eu tenho dificuldade para dizer alguma coisa, depois da explanação dele, é muito difícil falar a seguir, não é? Mas é justamente porque chegou a um ponto em que o FAM disse calma. O plano inicial, que até previa outras disponibilização de outros valores, disse que não há mais nada. Não há mais nada porque isto não está a correr de acordo com o que era pressuposto. E então, lá está. O dinheiro todo não veio, o inicial. Porquê? Porque alguém havia a acompanhar e disse, não, calma, parou. Parou e isto não está bem. Portanto, vamos ter que rever isto, por todos estes motivos agora acumulados, que é a descentralização de competência. Só dar nota aqui um bocadinho mais, que eu acho que é complementar um bocado o que disse, mais um aspecto concreto do que nós fizemos e um bocadinho, só 2 ou 3 minutos. É evidente que nós, quando nós fazemos um plano de reestruturação, mesmo numa empresa, fazer uma empresa, nós temos um enquadramento legal. Quando estamos a falar em autarquias locais, no setor público, nós às vezes há instrumentos, e eu faço também em empresas privadas, e planos de reestruturação, às vezes há instrumentos que nós até achamos que no plano teórico, no setor privado e numa empresa privada que é nossa, nós podemos utilizar, e aqui não, nós temos de estar limitados às regras que temos na lei, a determinados pressupostos base que nos são colocados, e depois a partir daí começar a trabalhar. E nós temos que perceber uma coisa, o município de Vila Real de Santo António já tem um plano em vigor. Em vigor que ele não está atual, ou seja, está completamente desfasado da realidade concreta, não serve, mas as medidas estão lá, ou seja, aqueles impostos no máximo que derivam da lei já existem, isso já lá está. E o plano está lá. Agora, que ele está desfasado, que não serve os interesses atuais do município, não serve. Porquê? Porque temos lá, hoje,
realidades concretas que têm que ser resolvidas de alguma forma. E nós temos de ter essa consciência que temos que resolver. E, portanto, temos que resolver a bem do município e dos cidadãos do município. Porque se nós conseguirmos reestruturar de alguma forma, nós em conjunto conseguimos reestruturar isto, nós damos estabilidade ao município para fazer o que há a fazer e depois, mais tarde, depois de passar um período de algum ajustamento, que é o que o Dr. Miguel Almeida diz. Quando ele diz, há municípios que fizeram planos a 30 e ao fim de 5 saem. Às vezes é preciso explicar isto. Saem de quê? Do caderno de encargos. Ou seja, daquelas medidas todas que vê ali, fica suspenso. Quando eu passo a cumprir o limite de endividamento, eu não deixo de ter que continuar a pagar o meu empréstimo. Ele não desaparece no ápice o empréstimo que eu fiz há 30 anos. O que eu deixo de ter que ficar amarrado, desculpa a expressão, é aquelas medidas duríssimas. A medida de força sai. Ou seja, fica suspenso. É assinado digamos, um aditamento ao contrato que diz, olha, estes senhores, e é legal que passe essa declaração, dizer, estes senhores, não sou eu que digo, não, eu faço a prestação de contas, mando para a legal e digo, olha, de acordo com isto eu já cumpro. E a legal certifica ou não que eu já cumpro o limite de endividamento e a partir daí eu informo o FAM e o FAM diz, sim senhor, então vamos, uma vez que a legal atesta que você já cumpre o limite de endividamento, vamos celebrar aqui digamos, uma adenda ao contrato a dizer que fica suspensa a aplicação das medidas. E quando nós falamos nisto, é dizer assim, nós fazemos um plano que é para dizer, olha, isto é sustentável e nós cumprimos este serviço de dívida que vamos ter durante este período dos 30 anos, mas procuramos cumprir o limite de endividamento muito antes desses 30 anos. Para quê? Para o mais rapidamente possível libertarmos o município, ou seja, devolvermos ao município a sua liberdade, que é essa a palavra, a sua liberdade de ação, para depois poder ter liberdade para legitimamente os órgãos, sejam eles quais forem, os órgãos decidir, olha, eu quero baixar aqui, quero aumentar ali, quero nas taxas aumentar ali, descer ali, e ter essa liberdade que todos os municípios que estão ao abrigo do campo deixam de ter. Temos que dizer as coisas como elas são, porque deriva da lei. Não há escolha. É que não há escolha. E, portanto, nós temos que perceber que obviamente, aqui, percebendo esses condicionantes, nós temos que trabalhar no modelo que depois, no modelo financeiro, de reestruturação, que tem que ser trabalhado com várias entidades que se têm que pronunciar. À cabeça, temos que falar inicialmente com o FAM, porque, como o Dr. Miguel Almeida disse bem, nós temos que perceber que o FAM é como se fosse uma sociedade, 50% é municípios, o Vila Real de Santo António é acionista do FAM. É um acionista do FAM. Não é? O Funchal é um acionista do FAM. Braga ou Bragança também é. Portanto, todos os municípios são. E, portanto, há um sentido de responsabilidade, porque o FAM, eu também posso dizer isto, que é o FAM, obviamente, na gestão que faz da sua intervenção, tem que olhar para o todo. Ou seja, porque ele pode vir a pedir um outro município qualquer, olha, também passei a incumprir e preciso. Tem que haver esta gestão, ou seja, uma gestão por parte do FAM. E, portanto, nós falamos com o FAM e depois temos que ir falar com quem? Com estes credores todos para reestruturar a nossa dívida. E, portanto, temos que, se quisermos dizer, negociar, chame-lhe a palavra que quiser, e tentar ao máximo reduzir, digamos, os encargos, cortar na dívida, cortar nos encargos, cortar nos juros, tentar, no fundo, achatar isto e diminuir ao máximo e, portanto, apresentar um modelo que depois sirva aos interesses que há, consiga fazer este equilíbrio que nunca é muito fácil, que é sirva aos, em primeira instância, os interesses do município, sirva, no fundo, consiga também ao encontro das exigências do Fundo de Apoio Municipal e também que seja equilibrado para as outras entidades que também reclamam crédito, chamemos-lhe assim, também possam aceitar. E, portanto, é este processo que tem que ser desenvolvido e que está, eu diria, quase finalizado. Há só aqui umas arestas a limar ainda
só com a DGTF, mas a plataforma, chamemos de entendimento, está um bocadinho estabilizada, podemos dizer assim. Agora, por nós só, eu diria, é a minha opinião, acho que são só por nós já que nós temos que trabalhar. E, portanto, nós temos que perceber que isto obviamente, é um plano exigente. Não vou dizer outra coisa, é um plano exigente, com certeza que assim será, não seria de outra forma, não é? Não podemos dizer. Agora, para termos uma ideia, eu agora até estava a consultar a data 2. Nós temos que perceber, por exemplo, Euribor, nós sabemos que todos nós fomos à banca, por exemplo, com um crédito de habitação, normalmente é Euribor mais um spread. Não é? O spread normalmente pode ser 0,5%, 1%. Ou seja, eu já só vou pegar no Euribor. Normalmente é sobre Euribor a 6 meses. Euribor a 6 meses, já a data 2, até fui consultar agora quando estava o Dr. Miguel Almeida a falar, está em 2,127. 2,127. Significa que eu ou qualquer um de nós for à banca, mesmo se derem um spread zero, que não existe, isso não existe, paga 2,127. Nós, como vimos aqui, no empréstimo do FAM, vamos pagar 0,95. Portanto, imaginem, ou seja, é perceber que, mesmo que pudéssemos, que não podíamos, ir à banca buscar, era substancialmente mais caro e iríamos ser muito mais oneroso e não teríamos as condições que temos da reestruturação aqui. É perceber, é um bocadinho, eu quis dar aqui mais notas de pormenor, das pessoas perceberem a ordem de grandezas que estamos a falar e perceber que, como o Dr. Miguel Almeida disse, e bem, nós temos que perceber, e foi um ponto de partida que eu utilizei, foi estudar digamos, o acórdão do Tribunal de Contas que recusou o anterior. E nós, quando isso acontece, temos que olhar e perceber, interpretar. Porquê é que ele chumbou? Porquê é que não passou? O que é que eles nos dizem, às vezes até um bocadinho nas entrelinhas, que nos permita trabalhar uma solução que tenha mais viabilidade de passar ou que possa passar. E foi esse o exercício que nós fizemos, foi olhar também nessa vertente e perceber um bocadinho porquê. E então procuramos trabalhar uma solução que tenha também viabilidade de ser aceita em termos de Tribunal de Contas. Foi um bocadinho este exercício que fizemos e que, obviamente, nós julgamos que, digamos, será isto um bocadinho aquilo que nós poderemos apresentar e tendo sempre a noção plena que isto sendo um plano a 30 anos, é um plano para o município. É assim, daqui a 30 anos nem eu sei onde é que eu estou, quer dizer, é como se dizia há bocadinho, se calhar nem daqui a não sei o que é daqui a um mês, muito menos a 30 anos. E, portanto, nós temos que perceber que é um plano que sirva os interesses do município a um horizonte de 30 anos. 30 anos. E, portanto, que nós, como é dito aqui, o objetivo é trabalhar e depois, obviamente, na implementação e com o acompanhamento e a ajuda do FAM, procurar rapidamente, o mais rápido possível. E como o Dr. Miguel Almeida disse, e bem, o histórico que existe, o Dr. Miguel Almeida e o FAM, e estas pessoas que estão aqui do FAM, já têm um histórico para apresentar. Ou seja, já têm um histórico de casos que tiveram no FAM e que já saíram. E porquê é que saíram? E em que tempo é que saíram? Por isso é que pode ser dito com dados que muitos deles saíram ao fim de 5, 6 anos. Eu próprio trabalhei num município que já saiu, e também foi difícil, os primeiros anos muito difíceis, também tinha a ver com uma situação de uma empresa municipal, também, noutro contexto, mas também tinha a ver com dívida gerada numa empresa municipal. E saiu, e já saiu. E, portanto, está a pagar o seu empréstimo de assistência financeira, está agora estabilizado, já saiu das medidas, já não tem que... Olha, agora quando apresentar o orçamento, agora para 2026, já não tem que apresentar aquelas medidas todas que estão ali, já tem liberdade para escolher. Né? E, portanto, era um bocadinho dar esta nota mais de pormenor sobre um bocadinho o que se procurou fazer na construção disto. E volto a frisar isto. O que, digamos, eu já estive no município, também já trabalhei no município durante 8 anos, estive no município. E, portanto, obviamente também já tive que apresentar coisas em sessões de executivo e assembleia e, portanto, obviamente depois o documento final há de cá vir ao órgão executivo, há de vir, como é evidente, a apreciação e votação da Assembleia Municipal e o que nós temos que perceber é que estamos a trabalhar numa coisa que é para servir o município e os municípios. É isso que nós temos que ver e quando
estivermos a refletir, olhar para ele e dizer isto resolve ou não resolve as questões, porque, como disse, as questões estão cá, elas não desaparecem num lápis, e portanto nós temos que resolver de alguma forma todas estas situações. E temos depois também a ver, como dizia o vice-presidente bem, quando nós estamos perante uma situação, ver qual é a alternativa. Qual é a alternativa? E se não formos por uma via, qual é a via alternativa? Depois medir o que é que acontece se formos pela via A e pela via B. E é isso depois nós, nessa reflexão que nós todos temos que fazer, decidir. Olha, o que é melhor? É ir pela versão A ou pelo caminho B? Ou pelo C ou pelo D? Depois, livremente, a decidir. Obrigado, Dr. Alito. Miguel Veloso, só uma pequena questão. Agradeço toda a explicação financeira que foi dada em relação ao seu impacto social. Como é que plano, de uma forma genérica, vai ser necessário fazer, ou que programa vai ser necessário aplicar em termos sociais? Porque a questão financeira tem obrigatoriamente um impacto social e grande. Com as responsabilidades que os municípios têm agora, nas escolas, nos centros de saúde, enfim, todas estas descentralização, vamos chamar, como é que isto vai ser? Quer dizer, que plano é que vão apresentar? Ou o que é que nós, órgãos municipais, temos que pensar para gerir estas contenções financeiras e este programa financeiro? Eu, entretanto, agradeço a explicação que foi dada. Já fiquei um bocadinho mais parecido. Mas, portanto, começava por agradecer a pergunta, porque, de facto, essa questão é fundamental e é importante esclarecermos essa questão. Eu volto aqui àquela analogia que fiz inicialmente, que é a da Troika, não é? Todos nós sabemos os brutais impactos, até em termos de impostos, que tivemos na altura. E, por isso mesmo, o FAME, quando foi criado e pela postura da direção executiva, sempre teve uma perspectiva completamente diferente. Quando foi criado, porquê? Porque foi imposto na lei que os planos tinham que ser feitos para garantir os serviços essenciais e os sociais também, dentro desses essenciais, às populações. Ou seja, não foi um programa, ao contrário daqueles da Troika, que era o que eu chamo um programa de Excel, que é vamos cortar as despesas, e aumentar as receitas e não queremos saber do resto, e o município não pode investir em nada. Este programa é exatamente o contrário, ou seja, o que é que o município precisa? Quais são as necessidades do município? E vamos considerá-las como se não houvesse programa. Basicamente é isto. Como é que nós vamos trabalhar? Perguntar-me, então, mas isso é o milagre da multiplicação dos bens? Não. É que os programas anteriores tinham como limite 14 anos. Não é? E, portanto, o município, para pagar a dívida que tinha em 14 anos, tinha que apertar tudo. Não é? O nosso não tem limite em termos de tempo. Ou seja, o que é que nós fazemos? Garantimos os serviços essenciais do investimento que o município tem a fazer. Nós garantimos o investimento, isto é importante que seja dito, e nos 14 municípios tivemos sempre aqui um crescente de investimento ao longo dos anos. Porquê? Porque onde é que nós trabalhamos? Trabalhamos no tempo que o município vai demorar a pagar o empréstimo. Ou seja, se eu dissesse assim ao município, desenrasquem-se, têm 14 ou 15 anos para pagar, portanto não fazem mais nada, têm que considerar este valor para me pagar a dívida. Não. Nós aqui conseguimos ir até aos 30 anos. Eu posso dizer que há um município em situação muito pior, pelo menos inicialmente tinha quase 800% de dívida, só para vocês verem, nós chegámos quase aos 40 anos. Ou seja, fomos esticando daquilo que o município tinha que nos entregar para que ele pudesse entregar o mínimo possível para continuar a garantir os serviços essenciais à população.
Portanto, a resposta que eu posso dar é esta. O município continuou com o plano de investimentos que tinha, com este programa. O que é que nós tivemos que fazer? Se calhar, em vez de serem 20, devia serem 25. Ou, em vez de serem 25, está a serem 30. Mas foi por aí que nós ajustámos. Ou seja, não há milagre de multiplicação dos pães, há milagre de multiplicação do tempo, digamos assim. Miguel. Sublinhando o que o Sr. Doutor acaba de dizer, chamar a atenção do Sr. Presidente para a necessidade do plano diretor municipal. Precisamos de um plano de investimentos municipal como deve ser. E só assim é que vamos conseguir aplicar o PAEL ou o FAM. Sem PAEL, não já assim é que vamos conseguir aplicar o FAM sem grandes perturbações que vão ser necessárias redes sociais. O plano diretor municipal já tivemos a segunda reunião do Conselho Consultivo e entidades que não tinham levantado questões, como a CCDR, agora nesta vez levantaram questões. Vamos ter que ir à CCDR, vamos ter que ir a outra entidade que também levantou questões e que deu parecer negativo. Quando essas situações ficarem dirimidas, temos condições para apresentar a revisão do PDM aos órgãos e contamos que seja o mais breve quanto possível. Vamos lá ver. Agora a dificuldade é chegar a acordo com essas entidades. Isso é um plano de investimento estruturado, mas nós vamos conseguir. Vamos andar enrolados outra vez, como temos andado estes últimos anos. Concordo-se. Muito bem. Obrigado, Miguel. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Pronto. Então, agradecer a presença de todos, agradecer ao Dr. Miguel, Presidente do FAM, à sua equipa, ao Dr. Olimpo, que muito nos tem ajudado neste processo também de preparação deste documento. Agradecer ao Sr. Vereador da área financeira, aqui não está presente, mas também é importante agradecer ao ainda liquidatário da SGU, ao Setúbal, aos nossos dirigentes também, a toda a equipa, todo o trabalho importante que têm feito durante este tempo. Só para dar uma nota, no último anuário financeiro, o rácio da nossa dívida estava em 260 e tal %, porque quando aqui chegámos estava, não sei dos quantos, 600, 500, aí. Significa que o trabalho foi feito um bom trabalho e por isso temos que continuar nesta senda. O objetivo é 150%. Pois, vamos. Está quase. Está mesmo aí ao pé. Muito obrigado a todos e espero que haja, esta reunião foi para sensibilizar, para mostrar o que é que está em causa e para que todos percebamos que o que está aqui em causa não é uma questão partidária, é uma questão de salvarmos ou não o nosso município. Por isso, é o que é e temos que, nesta matéria, assim como noutras, temos que estar unidos. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.